Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estarmos reunidos novamente em mais uma aula. E o tema da aula de hoje, pessoal, é o teatro na Grécia, tá ok? Pois bem, na aula passada o tema foi música experimental. Conhecemos um pouco, de forma abrangente, esse movimento cultural, né, que teve com um dos grandes nomes, o John Cage, que explorava as possibilidades dos instrumentos, né, comuns de forma usual, não comum, né, explorava as possibilidades de timbres, né, que são aqui são os únicos, com instrumentos comuns de uma forma diferente, né, colocando parafusos dentro do piano, utilizando instrumentos que até então não eram musicais, como música, que era o metrônomo. Tem uma peça para metrônomo de John Cage, que é o instrumento que mexe, né, que faz a medição do ritmo da música, e foi bastante legal. Pois bem, agora vamos fazer a correção da atividade que eu passei na aula passada, que foram apenas 5 questões. E aí é muito simples, quem estudou já com certeza já respondeu. A primeira questão foi: qual é o nome do compositor da música experimental 433? Foi John Cage, pessoal. Item A, tá ok? Na segunda questão é: qual é o nome do músico brasileiro que teve influência em suas composições da música experimental no Brasil? É o Hermeto Pascoal. Falei na aula passada, né, um pouco da história dele, né, da forma que ele vê música, da forma que ele gosta de produzir sua música, compor. E é um músico bastante interessante. Eu indico que vocês pesquisem sobre ele, vale a pena assistir seus vídeos. Na questão 3, defina de acordo com o livro o que foi a música experimental. Pessoal, a música experimental é o nome dado para qualquer música que explora os limites conhecidos nos gêneros musicais vigentes, que é o uso comum, em algum período. A composição experimental pode ser definida como uma exploração ampla quanto às emoções do ouvinte, como uma oposição e questionamento às convenções contemporâneas. Item 4. Agora na questão 4, quer dizer, não, é a questão, aí foi a resposta da questão 3. Na questão 4, é uma composição de música experimental. É uma pergunta, tá bom? Aí tem o item A, B, C e D. E a resposta é o item A. Tá no nosso livro, tá bom? Sonata número 1 de John Cage, tá ok? Eu passei também essa sonata na aula passada nos nossos slides. Qualquer dúvida você pode conferir nos slides que eu dei como exemplo também essa sonata, tá ok? Na questão 5, é uma questão de pesquisa. Vocês vão ter a internet ou algum livro sobre música contemporânea que vocês tenham em casa para responder. Pesquise e depois responda. Blue Man Group, você conhece? O que eles fazem? E qual linguagem das artes produzem? Eu coloquei 20 linhas, mas vocês poderiam responder até mesmo menor, tá bom? 15 linhas, até 10 linhas. Pessoal, o Bleeman Group é uma companhia de conteúdo de entretenimento fundada em 1987 por Phil Staton, Chris Wink e Matt Goldman. A organização, que conta com um centro de pesquisa e desenvolvimento próprio, né, de música, produz experiências para diversos meios, sendo mais conhecida pelo investimento em espetáculos teatrais e concertos de música. Nas performances, lideradas por 3 integrantes azuis e carecas, o grupo incorpora a música experimental, com ênfase na percussão, as esquetes de comédia e experiências de multimídia, com shows, né, fixos especiais e turnês que se espalham por 4 continentes. Inclusive já vieram até o Brasil e fazer uma propaganda daquela companhia de telecomunicação TIM. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas já tenham visto uma performance do Blue Man Group. E agora vamos adentrar ao tema da nossa aula de hoje, tá ok? Teatro na Grécia, temos aqui as máscaras, né, que representam o teatro moderno, a da tristeza e da alegria. Pessoal, o surgimento do teatro como forma de expressão está muito relacionado à formação da polis, cidades-estados que compunham o território grego do período homérico.
tá bom? Que foi o século 12 a.C. e 8 a.C. na Grécia. É interessante observar a conexão entre o surgimento das cidades, da política e do teatro na Grécia. A palavra teatro se origina do vocábulo grego teatron, que significa lugar onde se vê. Lugar dos antigos teatros gregos que eram ocupados pelo público, tá ok? Agora vocês podem observar aqui uma das ruínas, né, muito conhecida, que é a ruína dos teatros de Mileto, né, uma colônia grega, atualmente faz parte da Turquia, né? Vocês podem observar aqui. Tem mais imagens na internet, você pode pesquisar, que vai aparecer várias e várias imagens deste teatro, que foi um dos grandes da época grega. Bem, pessoal, um dos pais do teatro, como você conhece hoje, foi Aristófanes, tá bom? Nasceu em 447 a.C., né? E já faleceu em 385, né? Assim, a data não é certa, tá bom? É apenas aproximada. Pois bem, né? Vamos adentrar um pouco a vida dele. Ele é dramaturgo grego, que escreve peças de teatro ou novelas, tá bom? No caso, novelas porque não é da época dele, mas sim peças de teatro. É considerado o maior representante da comédia antiga. Nasceu em Atenas e, embora sua vida seja pouco conhecida, sua obra permite deduzir que teve uma formação requintada. Aristófanes viveu toda a sua juventude sob o esplendor do século de Péricles. Aristófanes foi testemunha também do início do fim de Atenas. Ele viu o início da guerra de Peloponeso, que arruinou Elade. Ele, da mesma forma, viu de perto o papel nocivo dos demagogos na destruição econômica, militar e cultural da sua cidade-estado. À sua volta, a volta da Acrópole de Atenas, florescia a sofística, a arte da persuasão, que subvertia os conceitos religiosos, políticos, sociais e culturais da civilização. Conta-se que teve 2 filhos, que também seguiram a carreira do pai de dramaturgo, ou seja, uma pessoa bastante artística, né? Ele viveu na época de bastante criação, né? Aquela coisa de incerteza política, né? De mudança. Normalmente dá muita material para você poder criar obras de arte de todas as formas, músicas, quadros e peças de teatro. Vamos para as obras de Aristófanes. Aristófanes, né? Escreveu mais de 40 peças, das quais apenas 11 são conhecidas. Conservador, revela hostilidade às inovações sociais e políticas, ou seja, era um crítico ao que estava acontecendo em Atenas, e aos deuses e homens responsáveis por elas. Seus heróis defendem o passado de Atenas, os valores democráticos tradicionais, as virtudes cívicas e a solidariedade social. Violentamente satírico, critica a pomposidade, a impostura, os demandos e a corrupção da sociedade em que viveu. Seu alvo são as personalidades influentes, como políticos, poetas, filósofos, cientistas, velhos ou jovens, ricos ou pobres, tá ok? Esse foi um dos pais da criação do teatro moderno, Aristófanes. E com essa frase que você pode ver agora, outra pessoa responsável também pela criação do teatro, a arte social, essa frase, Dionísio, o deus das celebrações e da alegria, ok? Pois bem, as festas dionísicas eram rituais sagrados que contemplavam danças, músicas, procissões e, a partir do século V a.C., festivais de tragédias, comédias e sátiras. Eu sou Dionísio. Alguns historiadores atribuem a essa frase o surgimento do teatro no Ocidente. Tespes, um participante do coro de música e de dança, teria se distanciado de seus companheiros e gritado essa frase para espanto de todos. Professor, quem é Tespes? É também um dos pais do teatro moderno, tá bom? Ele também é um dos responsáveis pela criação do teatro ocidental. Porque naquela ocasião, pela primeira vez, um homem dizia ser alguém que não era, fingia ser um deus, um ser intocável para os gregos. Tespes e Aristófanes
representam o surgimento do teatro e dos primeiros atores. Igualmente surgem outras figuras, né, que é o ator e o público. Então, o teatro começa, portanto, como uma maneira de ser o que não se é. Dessa forma, abre um novo campo de comunicação, de expressão das relações humanas em sociedade. O teatro é, desde sua origem, uma arte social. Como vocês podem visualizar aqui, alguns apetrechos, né, da época do teatro, né, alguns objetos que representam bastante o que foi o teatro no seu início. São as máscaras teatrais moldadas em terracota do século V a.C. e II a.C. Você pode ver bastante expressão, bastante detalhistas, e as figuras são um pouco deformadas, mas que procurava dar bastante expressão às encenações teatrais da época. E agora vamos falar um pouco de Tespes, também essa data que você pode ver no vídeo é aproximada, né, do ano de nascimento dele e do ano de falecimento de Tespes, porque a contagem, no caso, é regressiva, né? Depois de Cristo começou a se contar o calendário, como você pode ver, no ano de 2020, mas antes foi decrescendo, né, a contagem. É por isso que em 610 ele nasceu e em 550 ele faleceu, porque Cristo ainda não tinha nascido, que foi um dos marcos do nosso calendário de divisor, ok? Foi a figura de nascimento de Cristo. Pois bem, Tespes foi um dramaturgo grego do século VI a.C. Segundo algumas fontes da Grécia Antiga, especialmente Aristóteles, o primeiro ator do Ocidente a representar um personagem numa peça teatral, uma vez de falar como ele próprio. Segundo outras fontes, ele introduziu a figura do ator principal, destacando-se do coro. É também considerado como inventor da tragédia e o primeiro produtor teatral. Assim como eu expliquei anteriormente, ele é um dos criadores, né? Alguns dizem que foi ele e outros não, mas tem a divisão de opiniões entre os pesquisadores. Trazido de Cária, onde teria nascido pelo tirano de Atenas, Pisístrato, era um amante da arte de imitar. Quase nada se sabe da vida de Tespes, apenas que teria começado a atuar em coros, chegando a ser líder de um deles, possivelmente por ser chefe de uma aldeia. Viajou pela Grécia, sozinho ou com seu coro, numa carroça que mais tarde ficaria conhecida como Carro de Tespes, ou seja, era um ator, um artista muito talentoso, que ganhou vez e voz, né, que ganhou reconhecimento mesmo na sua época com as suas criações, e que lhe servia de meio de transporte e palco para suas representações. Pois bem, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. Agradeço a presença de todos, foi muito bom estarmos reunidos novamente. Estudem e vai ter a nossa atividade de revisão de estudo na nossa plataforma digital Ensine, tá ok? Façam atividade, revisem, vejam essa videoaula quantas vezes for necessária para vocês poderem adquirir esse conhecimento histórico, cultural e muito importante para a sua formação cidadã. Muito obrigado, até a próxima aula.